Sejam bem-vindos a mais um Conecte Advogados, o programa, o podcast que conecta a advocacia, o mundo da advocacia, o mundo jurídico, a você, telespectador, a você, né, que trabalha em várias áreas. E hoje a gente está aqui com o Adriano do Marketing, que é uma pessoa que trabalha com marketing digital há bastante tempo, né, inclusive tem me ajudado muito no marketing digital lá do escritório e tudo, e aí resolvi chamá-lo para a gente conversar um pouco exatamente sobre isso. Como deve ser feito o marketing dentro da advocacia, como deve ser feito o marketing para os profissionais de um modo geral, os profissionais liberais de um modo geral, né, que tem muitas questões parecidas, por exemplo, a questão da mercantilização, que não pode ser feita, né, essas situações todas, e aí ele vai trazer um pouco aí, nos mostrar um pouco esse mundo do marketing. Seja bem-vindo, Adriano, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, para a gente conversar um pouco. Mas, antes de falarmos do marketing efetivamente, queria saber quem é o Adriano, nasceu aqui em Teresópolis, hobby, né? Quem é você, Adriano, para que as pessoas possam conhecer melhor. Maravilha, maravilha. Então, primeiramente, Ricardo, obrigado pelo convite. Adriano, poxa, isso não é difícil de falar de mim, não, de verdade. Eu gosto bastante, inclusive. Ah, bom. Basicamente, cara, marketing hoje é minha vida, né? Como você bem falou. Eu gosto muito do que eu faço. Eu trabalho com marketing já há 12 anos, né? Desde que eu comecei a me formar em marketing em si, eu comecei na parte de informática, design, criação de sites e tudo mais. E essa mistura de coisas me fez ir muito para trabalhar com a necessidade de empresas, né? Necessidades empresariais. E o marketing foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque ele tem uma necessidade muito básica, que é trazer cliente para o meu cliente, né? Vamos botar assim, né? E, então, o grande foco da minha carreira hoje é isso. Eu tento trazer sempre clientes para o meu cliente, verificando necessidades primárias, né, de urgência. Depois a gente vai criando uma constância de trabalho e a coisa vai andando. Tá? Então, esse talvez seja o meu maior processo de trabalho. Agora, sobre hobbies e tudo mais, eu basicamente sou um cara bem caseiro, gosto bastante de fazer minhas coisas em casa, um churrasquinho com a família, né? Coisas assim bem de boa. Assistir um futebol, né? Eu gosto bastante de futebol, jogar uma pelada. Só que você joga pelada aí, já soube aqui, né? Já soube aqui antes. Então, eu me aventuro um pouco mais nisso, gosto bastante de viajar também. Eu sou nascido e criado em Teresópolis, fiz as minhas formações fora da cidade, né? Até por conta, na época, não ter na cidade. Então, eu me formei na Cândido Mendes, pós e tudo mais. E aí trouxe algumas bagagens, trabalhei em algumas agências fora da cidade e tudo mais, para trazer certas bagagens para trabalhar aqui, e as coisas têm andado bem, né? E hoje eu tenho trabalhado mais nesse fluxo nível Brasil, né? Trabalhar com empresas de toda a localização, sem fronteiras, totalmente no online também. Isso tem ajudado bastante o meu trabalho. Muito bom. Você até que você foi quem trouxe marketing digital para cá, né? O primeiro curso aqui em Teresópolis, né? Isso. Em 2015, né? 2015 para 2016, eu criei o curso de marketing digital na época para o Index, né, que não existe mais aqui em Teresópolis, então isso tem bastante tempo. Então eu criei o primeiro curso de marketing digital aqui para a cidade, um curso de qualificação, né, que explorava exatamente o que um profissional de marketing digital deveria fazer. Então, trabalhar bem. Na época era o Facebook, né, que era o que tinha mais visibilidade. O Instagram entrou logo depois, que teve uma atualização para 2017, 2018, que entrou o processo de Instagram e WhatsApp, inclusive, para fazer a integração, né, de captação de mensagens. Trabalhava bastante com planejamento de marketing, trabalhava com criação de arte, criação de texto, os copyrights, site, etc. Então, condensei isso tudo na época no curso de marketing digital que eu criei para o Index. Depois eu integrei no Instituto Ser, né, e também no CETOP, no Centro de Treinamento e Oportunidades Profissionais. Foram três empresas que compraram a ideia, vamos botar assim. Legal, bom. Então foi um dos que começou aqui mesmo em Teresópolis, sim. Né, com marketing digital, que hoje é fortíssimo, né? Perfeitamente. No mundo inteiro, o marketing digital vem dominando. Com certeza. Né, quem trabalhava em outras áreas no marketing sem ser a questão do marketing digital, hoje, por mais que ainda tenha muita estrutura, precisa estar hoje no marketing digital. Não tem como. Com certeza. Não precisa estar no mundo digital. Não existe mais só um mundo
diria assim, o mundo que a gente conhecia Físico, lá, né? físico, né? Ele é um só, né? E tem que estar lá, não tem como. Exatamente. O nível de posicionamento empresarial hoje, até profissional, ele precisa ser estratégico, né? Vou dar um exemplo para você. Um profissional, por mais que ele seja empregado, etc., o cara não tem um LinkedIn, ele se torna obsoleto, ele se torna uma mão de obra barata, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você faz certos investimentos em cursos e tudo mais, você investe no teu LinkedIn, por exemplo, você se torna outro profissional aos olhos do RH. É verdade. Você entrega outro nível de profundidade à tua carreira. Então, um Instagram bem adequado também, profissional. Então, a rede social, ela, por mais que ela foi criada primeiramente, né, para ter essa interação humana de forma mais livre, né? Se você pensar nela de forma estruturada, ela é um grande avanço e te coloca num mapa que sem ela hoje você não teria, né? Hoje o físico apenas ele não te dá mais aquele poder que dava antigamente. Um outdoor não dá mais poder hoje do que um tráfego de alcance, né? É verdade. Então eu acho que eu tenho certeza absoluta, o marketing digital ele é bem essa casa, vamos botar assim, onde você constrói bons alicerces e as pessoas vão ver de acordo com o público que você vai interagindo, você vai criando tuas bolhas, né, tuas células e as coisas vão acontecendo. Né? E essa questão, né, e até se falou da questão do outdoor, eu acho isso interessante, até porque assim, eu trabalho também com direito eleitoral e tudo mais, e aí vi o processo do marketing entrando, o marketing digital entrando também no mundo político, né? E muitas decisões falaram, não pode mais ter outdoor, não pode mais isso, não pode mais aquilo, e iam engessando muito a questão do marketing dentro da política em si, né? Até que começaram a usar o marketing digital para isso, e a gente vê hoje o tamanho que é isso dentro de campanhas eleitorais e tudo mais, e aí começa a legislação ter que dar uma segurada, porque realmente é onde a pessoa está. Sim, hoje é onde a pessoa está, e tem que saber ser bem utilizada, né? Com certeza, né? Com certeza. Até porque, e aí não só a questão, mas o marketing de um modo geral, né? O Instagram, o LinkedIn, Facebook, né? Dependendo do público que você vai atingir e tudo mais, você tem que saber como fazer. Não é simplesmente pegar e soltar, né? Exatamente. O que você falou foi perfeito. Principalmente, assim, marketing, a parte eleitoral, a gente pode entrar nesse assunto, que ela é bem interessante, ele hoje está bem regulado. Antigamente, vamos botar assim, tem umas 2 eleições atrás, estava uma coisa bem solta. Exatamente. E anúncios podem rolar à vontade, etc. Hoje não, já tem uma regulação interessante, né? Você precisa fazer certas configurações, documentos e tudo mais. As plataformas elas já conseguem selecionar o que pode e o que não pode numa filtragem muito rápida, então isso é uma coisa muito legal. Não começa um anúncio e depois faz verificação. Vai tentar retirar nada. Não, antes. Antes, né? Então a coisa já começa diferente. Para as outras áreas também é bem assim, tá? Só não tão forte como a eleitoral, né? Se a gente for falar, por exemplo, do marketing jurídico, você pode cometer a gafe de fazer uma comercialização e não cair o teu anúncio. Só que aí você já cai em outra situação. Já pode responder eticamente. Exatamente. Porém, tem níveis de análises que você recebe notificações e você consegue ver a pontuação dos teus anúncios e indica o porquê que a pontuação caiu, e aí você tem como fazer um acerto. Então, hoje, vamos botar assim, essas plataformas de tráfego pago estão bem interessantes, já dão uma ajuda bem legal, né? E sobre essa questão de pensar o mercado com relação ao tráfego pago, que é um braço muito legal que entrou no marketing, né? Ele veio para somar, e detalhe, foi para somar num valor muito alto. Que, ainda faz parte você fazer panfleto, você fazer um outdoor, sim, dependendo do que você faz, do que a tua empresa faz. Vou dar um exemplo para você. A gente está aqui na Diário TV. É muito justo a Diário TV aparecer com o teu logo na cidade, porque ela fala para toda a população. Sim, legal. Beleza, mas agora se eu vendo frango assado, não faz o menor sentido eu ficar colocando um outdoor, por exemplo, um frango assado na várzea e colocar um outdoor no alto. Eu não vou atingir o público que eu quero, né? Então, eu tenho que pensar
sempre no meu público-alvo. E o tráfego pago veio para isso. Porque eu, no final das contas, eu, entre aspas, faço um outdoor na internet e eu direciono para o público adequado que eu preciso. Então, essa é a parte boa que o tráfego pago trouxe. Eu me comunico com quem eu quero. Já no outro tipo, no físico, né? Você fala com uma enormidade e você vai no funil de venda catando, entre aspas, os seus possíveis clientes, né? De forma passiva. De forma passiva, né? Pois é. Dependendo do negócio, realmente o que você falou, né? Dependendo do negócio, vale a pena. Exatamente. Né? Você trabalhar dessa forma, mas também o tráfego pago ajudou muito em relação a isso. Sim, perfeito. Tem uma coisa que eu gosto de falar bastante, por exemplo, estou fazendo um empreendimento. Estou vendendo casas em condomínio, ou terrenos em condomínios, etc. E eu tenho que pensar num público novo. Quem é o público novo de Teresópolis? É o cara que vem do Rio, é o cara que vem de Niterói, quer fugir da cidade grande para vir para uma cidade um pouco mais pacata, ter uma qualidade de vida. Nada mais justo do que botar um outdoor no Soberbo. É verdade. Então, isso é uma coisa interessante. Da mesma forma que eu também posso botar um tráfego pago nas paradas específicas do Soberbo. A feirinha, é onde o cara almoça, onde o cara vai com a família no final de semana para almoçar. Mas e tudo pode mais. Colocar da localização no tráfego pago? Não sabia não, Você coloca a localização, você pode temporizar, você pode pausar durante a semana para ele ter reverberar no final de semana. Eu posso fazer meio que de tudo pensando na estratégia. Então, uma das coisas que eu gosto de falar também o cara que trabalha com isso, ele não pode dormir. Ele tem que pensar da seguinte forma: beleza, se o meu público é do final de semana, eu vou tirar esse anúncio, vou fazer talvez outro planejamento para a semana, porque eu vou agora apertar o play para o final de semana e a coisa vai ser legal. Então eu tenho que pensar na gestão financeira disso daí. Eu comeria créditos durante a semana que eu poderia só simplesmente botar no final de semana, nesse caso específico, e a coisa ia funcionar legal. Então, a gestão, ela como eu gosto do marketing, ela é muito fluida e cada empresa tem especificidades. Então, precisa sim ter planejamentos diferentes para todo mundo. Não tem como fazer uma receita de bolo. Isso é uma coisa que é legal no meu trabalho. Eu gosto, pelo menos. Não, isso é importante, porque às vezes até a gente vê muito isso, né? Hoje o tráfego pago é fácil você fazer. Qualquer um ali pegar, né? As próprias redes sociais começam a falar, impulsiona isso e tal, e a impulsionar. Mas se você não sabe como trabalhar isso, para onde dirigir, para qual o seu público, e tudo, aí você acaba gastando muito dinheiro com isso e não tendo retorno nenhum, né? Exatamente. Ou tendo pouco retorno. Exatamente. Né? Com estratégia a coisa funciona. Isso aí é bem fato mesmo. Montando a estratégia de acordo com a necessidade do cliente fim daquela empresa. Aí, ou seja, preciso estudar a empresa, preciso estudar o mercado dessa empresa para a gente poder fazer uma estratégia adequada. E aí, beleza. Aí a gente acha essas especificidades e as coisas vão rodando. E conseguem ir rodando, né? Isso. Um outro ponto também que acontece muito, né? Que é essa situação. A gente achar, né, muitas vezes que a gente pode colocar tudo o que a gente quiser no Instagram. Que não é o caso. Não é o caso, né? As pessoas até começam a aprender um pouco mais, mas não é. Ainda mais se você quiser usar ali para a questão profissional, você tem que saber como portar, como agir. Isso. Né? Até uma situação que aconteceu, conversando com uma pessoa, e aí a gente começou a falar, por conta até da área médica e tal, começou a falar da situação, das pessoas, como elas falam na internet e tudo. E aí essa pessoa falou, inclusive tem tal médico que eu acho que ele não trabalha, porque ele está o tempo inteiro na rede social, o tempo inteiro discutindo, o tempo inteiro fazendo isso. E assim, eu até sei quem sei que a pessoa trabalha, que é um bom profissional, mas a visão que as pessoas começam a ter é diferente, porque estão vendo ali na rede social. Né? Sim. Uma das coisas que as pessoas às vezes confundem com o trabalho de marketing digital é a blogueiragem. Então, você pode... Claro que tem várias coisas que você pode fazer. A gente estava até conversando aqui antes sobre a diferença do social media para o cara do marketing. Cara do marketing, né? Que aí eu vou te perguntar isso aí também para a gente saber que cada um trabalha ali, né? Perfeito. E a gente vai botar agora o terceiro elemento, que é o blogueiro, né? Então, vamos pensar agora em funis de venda, que é uma coisa que eu trabalho diariamente, eu preciso pensar isso o tempo todo. Quando eu falo em funil de venda, eu estou falando que eu estou fazendo uma grande visualização em dado momento, eu abro o funil e depois eu vou diminuindo essa situação para poder chegar nos meus clientes fins. Beleza, então, quanto mais pessoas eu falo,
a probabilidade de eu conseguir mais clientes é maior. A ideia é bem essa do funil, né? A ideia do funil. Beleza. A partir do momento que eu falo para pessoas que não são do meu público-alvo, eu preciso falar para muito mais pessoas para poder tirar X clientes. Quando eu falo para pessoas adequadas, do público-alvo adequado, eu preciso falar para menos pessoas para eu ter X, o mesmo número X de clientes. A ideia é bem essa. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de quem quer fazer a parte blogueira, ficar no TikTok fazendo muito vídeo e tudo mais, ele está no primeiro caso. Ele está falando para todo mundo e a partir do todo mundo ele vai tirar X clientes. Quando a gente trabalha estrategicamente com tráfego pago, público-alvo, etc., trabalha para o público que a gente quer atingir, a gente vai falar especificamente para essas pessoas. Então, eu preciso falar para muito menos pessoas. Então, são pessoas que têm um interesse muito maior no meu serviço ou produto. E aí eu consigo X com muito menos esforço. Porém, aqui eu posso fazer de graça. Aqui não. Aqui eu preciso ter investimento financeiro, no segundo caso. No primeiro, não necessariamente. Eu posso, de fato, fazer uma agenda de conteúdo e viralizando conteúdos. Dá muito mais trabalho, claramente. Mas ele pode ser gratuito, sem problema nenhum. Então, tem pessoas que gostam muito dessa questão, muitos stories no dia a dia, muitos reels, etc. Até, afinal, é uma rede social. E também tem esse segundo caso que é muito legal para quem não gosta nem de aparecer, né? Pode tirar algumas fotos, bota nas artes, fica uma coisa mais ok. Vai trabalhando em cima daquilo, isso, né? Exatamente. Faz um blog, vai jogando os textos nas redes sociais, ou faz um vlog, algo falado, um podcast, alguma coisa nesse sentido. Você faz um processo mais informativo para demonstrar autoridade, só que sem nem aparecer no final das contas. Já tem uma agenda dedicada de criação. E aí, através dos motores, né, de tráfego pago, beleza, os resultados aparecem. Legal, né? E a gente estava conversando, você lembrou esse ponto, e eu queria que você me falasse que é o marketing, quem faz o marketing, quem faz social media, é tudo a mesma coisa? Não é? Como é que funciona isso? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, né, do meu trabalho, que eu acho que vai ser bem legal. Eu, como o cara do marketing, eu sou quase que um líder de diversos profissionais que fazem diversas coisas. Então, eu tenho copywriter, eu tenho social media, eu tenho designer, videomaker, diversos braços que montam a estrutura do marketing, né? Então, se você for parar para pensar, o que é o social media? O social media é o cara que faz a gestão da rede social, é o cara que agenda as postagens, é o cara que pega a arte, junta com a legenda e monta um processo. Ele cria, possivelmente, também o briefing, né, que é basicamente a agenda de conteúdos, né, tem as ideias. Beleza, o social media é isso. Então, ele pensa em estrutura, ele pensa nessa parte mais visual, o que as pessoas vão ver acerca de tudo que a gente montou de planejamento. Agora, o design, ele vai pegar planejamento, vai sentar no computador e vai montar o que foi necessário de criativo. Legal. O videomaker é a mesma coisa do design, só que de vídeo. Então, ele vai chegar, vai montar os vídeos acerca disso. Às vezes, até captar, se a perícia do profissional for dedicada a isso. Mas pode ter o cara que capta e ele simplesmente faça a edição. Legal também, sem problema nenhum. Né? E ainda tem o copywriter, que ele cria os textos baseados no planejamento. Então, tem um universo muito grande. O que o cara do marketing é? É o cara que pensa numa estratégia extremamente maior. Ele pensa, caramba, como é que eu vendo os serviços desse meu cliente, os produtos desse cliente? Poxa, vamos fazer esse funil, esse funil, esse funil. Vamos pensar aqui nesses processos. Então, tem a análise SWOT que ajuda bastante, que é onde a gente verifica a força e a fraqueza da empresa. Aí a gente faz uma comparação às oportunidades e ameaças do mercado acerca disso. Ajuda muito. Já consigo ter pontos aqui para onde eu vou, o que eu preciso melhorar na empresa do meu cliente, né, para trabalhar com ele. Pegar os principais produtos dele. Então, é interessante verificar o histórico do que mais se vende para poder trabalhar logo em cima disso, já que a gente trabalha num processo de urgência primeiro. Então, a gente coloca os melhores produtos para rodar primeiro. Depois, a gente vai trabalhando os próximos. Pode ser alguma coisa nesse sentido, né, para também não dar um tiro de metralhadora, né, vamos botar assim. E focado é uma coisa legal. Então, o marketing ele pensa em todo o universo e depois ele vai jogando tarefas para essas áreas. Então, uma das coisas que até a gente conversou
Uma coisa que o empresário precisa ter na cabeça é qual a necessidade real da minha empresa neste momento. Eu contrato um cara do marketing? Eu contrato somente social media? Ou um designer? O que eu devo fazer? Beleza, se a sua empresa está precisando vender, você precisa contratar a estrutura. Você tem que falar com o cara do marketing que ele vai te dar a estrutura para você vender. Ah, não, Adriano, tá tranquilo, entra cliente, é tranquilo, eu preciso ter mais autoridade, preciso ter a rede social simplesmente bonita, com conteúdos diários e tudo mais. Beleza, então diminui isso, enxuga, vai direto no social media que ele vai conseguir trabalhar isso muito bem. Não. Beleza. Porém, o social media está inserido no primeiro quadro. Ele é um braço do primeiro quadro. Então é basicamente por aí. Né? Interessante. Bom que agora a gente começa a entender um pouco mais a função de cada um ali. Isso, porque muitas vezes a gente só fala, é marketing. Então, Exato. muitas vezes ainda fala, a marqueteira, não sei o quê. Né? Na verdade, marketing, na verdade, quem faz o marketing é o estrategista ali, né? Isso, exatamente. O estrategista do negócio para conseguir chegar a atingir o público que você deseja. Perfeito. Né? Perfeito. Seja ou no caso da internet, muitas vezes também a gente imagina que é só para uma questão comercial, né? Mas muitas vezes a pessoa não quer, às vezes ela só quer aumentar o número de seguidores, ter uma autoridade, né? E não efetivamente está sempre tentando vender alguma coisa, nada disso. Perfeitamente. Né? E até, por exemplo, aí entrando um pouco aí para o direito, para a nossa área é muito mais complicada essa questão quando a gente começa a olhar que é comércio, e não é, né? Exatamente. Então, como é que a gente trabalha isso e conseguindo trabalhar isso sem desrespeitar as regras, né, da OAB, as regras do provimento, que foi em 2021 que saiu o provimento da OAB, como a gente faz isso e como o marketing pode, por exemplo, fazer isso sem atrapalhar, sem acabar fazendo com que o profissional, de um modo geral, venha a sofrer, né, por conta desse tipo de atitude. E aí, eu queria saber, né, você consegue fazer isso? O marketing consegue? Ele vai atrás para entender isso e poder trabalhar dentro dessa situação ou não? Com certeza. Na verdade, eu gosto de pensar que sempre tem estratégia para tudo, né? E uma das coisas que a gente precisa, como eu falei aqui, a gente precisa saber quais são as fraquezas da empresa. Então, por exemplo, a gente está falando da área do direito, né, da área jurídica. Primeira coisa, olhar as regras. Primeira coisa. Então, acerca do que não se pode fazer, a gente descobre o que pode fazer. Então, vamos lá. Quando um cliente dessa área precisa do profissional, o que ele quer? Ele quer um cara que resolva o problema dele. Então, a gente está falando de autoridade. Então, eu posso trabalhar a autoridade. Legal. Que é a demonstração do conhecimento. Isso é uma coisa excelente. Então, eu posso fazer realmente um vlog, eu posso inserir conteúdos acerca das dores do meu cliente de forma informativa. Ponto. É ideal aparecer? Não necessariamente. Às vezes não é necessário nem botar foto. Mas, às vezes, se você colocar simplesmente um conteúdo informativo e impulsioná-lo, por exemplo, cara, já ajuda muito. Porque eu estou falando para o público em geral que eu consigo resolver isso aqui. Eu conheço disso. Bom ponto. Outra coisa muito importante também é que você pode utilizar o tira dúvidas, que essa é uma coisa legal. É uma outra forma de informar, só que com uma interação ativa do teu público-alvo, do teu lead. Então, gerar uma X dúvida, caixinhas de pergunta que o pessoal tanto fala, por exemplo, é uma boa forma, né? As pessoas vão te fazer as perguntas, né, de forma interna e a partir dali você vai entendendo qual é a dor que ele está passando nesse exato momento e você traz esse cliente para você, sem comércio, sem a mercantilização da coisa. Então, hoje, o que a gente pode fazer dentro dessa área? Informação, autoridade e autoridade são as principais formas. Além disso, eu também posso entregar um X conhecimento a partir do meu site, por exemplo, de captura, onde a pessoa precisa cadastrar o contato dela para ela conseguir aquele X conhecimento. Exemplo, um e-book sobre algum X conteúdo específico. Legal. Então, eu posso fazer e-books de coisas diárias, de situações diárias, possivelmente, que a gente pode pegar quais são os principais processos que acontecem hoje no Brasil. Poxa, disso. Beleza, vou fazer pequenos e-books sobre isso. Vou colocar também lá, a pessoa vai entrar no meu site para poder baixar esse e-book. Em contrapartida, ela deixou o contato dela e eu posso verificar o porquê que ela entrou. A gente pode, no formulário, perguntar se ela está tendo algum problema acerca disso.
é um processo de troca, né? De troca que eu digo não de barganha, mas de troca de informações, onde eu sei se a pessoa está entrando porque ela tem um problema ou não, ela só quis ter conhecimento, não tem problema nenhum. Mas a partir disso eu tenho um funil. Eu acabei de fazer uma filtragem que, sei lá, 40% das pessoas entraram porque ela tem aquele problema, e eu posso fazer um contato com essa pessoa, e também tem as pessoas que só baixaram para ter conhecimento, ok também, eu também consigo verificar isso dentro dos dados. Então tem muitas formas de trabalhar nesse sentido, né? A que eu mais gosto foi a primeira que eu te falei, que é a geração de autoridade e de criação de informação. E a partir disso eu posso trafegar, eu posso colocar o tráfego pago para rodar, eu posso botar os anúncios para rodar sem problema nenhum. E aí, acerca disso, as pessoas entram em contato diretamente. Então, ou seja, o cliente entra ativamente para você. Você ficou passivo na questão. Então, é por aí. Eu tenho que pensar em o que eu não posso fazer. Ah, beleza, eu não posso colocar uma foto com brasão federativo no meu Instagram. Isso não pode acontecer. Não posso tirar uma foto de toga. Né? Então, eu tenho que olhar todas essas nuances e aí sim a gente descobre para onde vai a coisa. Interessante, Né? E que dá para fazer, sempre tanto que a gente tem visto, né? Mas dá para fazer e fazer bem feito, né? Sim, com certeza. E aí você tocou numa questão que aí eu até me recordo, foi até quando eu te conheci no evento, né? Que você estava falando na palestra e tal, que é a questão exatamente dos dados, das informações, que é o que mais vale, né? Nessa situação, né? No marketing, é o que mais vale, é você ter informação para você conseguir trabalhar aquele cliente. Perfeitamente. Né? Então, no e-book, você pegou ali as informações, está autorizado a pegar, não tem problema nenhum, você tem essa autorização, a pessoa autorizou e tudo mais, e ali você começa a conhecer o perfil da pessoa que está procurando aquele material, que está procurando aquele serviço, né? Tudo isso que facilita muito, né? Que facilita muito o trabalho. A gente entra já em centros de interesse de conteúdo, a gente já entra em idade, demografia. A partir daqueles dados ali, a gente já consegue montar públicos-alvos. Com toda certeza. Esse funil aqui para essa X coisa funciona para essas pessoas. Pô, legal. Então eu consigo já transformar isso já num outro trabalho. Cara, é muito legal nesse sentido. Só fazer um parênteses, não só na parte de direito jurídico e na parte jurídica, parte de clínicas, por exemplo, também. Sim, também tem muitos detalhes que não se podem ser feitos. Então, cada empresa tem suas particularidades, né? É bem raro, na verdade, uma empresa que pode fazer tudo. Sim. Normalmente são serviços extremamente mais liberais. O próprio marketing mesmo hoje, como não tem um cerceamento, vamos botar assim, né? Não tem um órgão, ele é mais livre. Eu posso, por exemplo, botar preço, eu posso fazer meio que de tudo, né? A nível de criatividade para poder captar. Mas sempre quando entra um cliente, a primeira coisa que é importante a gente pensar, e até você que está dentro da tua empresa, pensa, o que eu não posso fazer? A primeira coisa tem que ser feita. O que eu não posso fazer? Descobre isso para não ter problema. É verdade. E a partir daí, bota criatividade no que se pode. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. E eu mesmo, né, por conta da área, né, direito médico e tudo, muitas vezes eu pego essas questões de redes sociais em que você vê que o trabalho até vem sendo feito, mas porque a pessoa que está fazendo não tem esse cuidado, ela começa a tomar ali, a criar situações que vão gerar ou podem vir a gerar ali um processo ético para aquele profissional e que, às vezes, aquele trabalho que estava sendo feito de qualidade, imagina, de repente surge um processo ético para um profissional por conta de publicidade mal feita, né? Por conta de um marketing que não respeitou as regras básicas ali do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, dentista, né? E aí isso é importante, né? Claro, é importante o profissional em si saber quais são as regras, mas quem vai cuidar disso, né? Que quem está ali no marketing, tudo, também precisa saber para não criar um conteúdo que possa vir a trazer problemas para aquele seu cliente. Perfeitamente. Outra coisa que você me fez lembrar agora é quando você trabalha com a parte mais infantil, né? Tem uma escolinha, alguma coisa nesse sentido, não pode simplesmente sair tirando foto das crianças e colocando nas redes sociais. Além de autorização, você também não pode fazer o tráfego se você não tiver a licença disso. Então, por isso, se usa muito fotos de bancos de imagens, que são modelos autorizados, você tem a licença disso. Isso também dá muito problema. Então, cara, todo tipo de empresa tem especificidade, não tem como.
E, como você bem falou, é importante verificar isso antes de iniciar qualquer coisa. Antes de ensaiar, planejar coisas, o que não se pode ser feito, né? Já sair fazendo é um grande erro. Sim, é verdade. Nessa questão mesmo de crianças, falou, eu prestei uma assessoria para uma igreja e tudo, porque comecei a ver, eles resolveram começar a trabalhar dentro da internet, colocar os fotógrafos e tudo, fazerem vídeos durante o culto e tudo mais, e também começaram a fazer isso no departamento infantil, por exemplo. Quando eu comecei a ver as fotos ali, eu falei, para com isso, não faz isso. Vocês não têm autorização nenhuma, deleta isso quanto antes. Felizmente ouviram e não pararam de fazer isso. Hoje, quando tiram só do local e tudo, mas nada das crianças. Eu falei, imagina uma situação dessa. Sim. Né? E é isso aí, e é um cuidado que a gente precisa ter muito grande. Sim, né? sim. E tem que estar sempre de olho nessas situações, né? E aí, nessa questão do marketing também, né, como é que funciona isso? Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, eu quero começar a fazer esse trabalho. Como é que funciona isso mesmo para você conseguir fazer com que essa pessoa venha a ter uma autoridade dentro das redes sociais? Perfeito. Né? Excelente pergunta. Porque esse talvez seja o meu maior desafio, porque ele é o inicial, ele tem que ser rápido e ser bem assertivo, né? Eu não posso errar muito no percurso. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu tenho um processo, um playbook de 7 dias que ele me entrega perfeitamente o que eu preciso fazer, acerca de planejamento, entre outras coisas. O que eu gosto muito de fazer é, primeiro, faço uma análise SWOT da empresa. Então, foi o que eu falei, eu descubro quais são os pontos fracos e fortes da empresa. E detalhe, a parte divertida é, de acordo com a visualização do próprio empresário, acerca da empresa dele, o que é real, que acontece dentro da empresa dele, e o que as pessoas falam. Então, eu pego 3 visualizações na análise SWOT hoje. Porque assim eu consigo entender, de fato, se são fraquezas ou forças. Tá? Pode acontecer do empresário achar... Vou dar um exemplo muito bobo. Tá? O meu funcionário ele brinca muito. Poxa, não quero isso. Quero que minha empresa esteja mais adequada. Vamos botar assim. Só que os seus clientes gostam desse funcionário assim. Ele é o que mais vende, inclusive. E aí? E aí? É uma fraqueza que o empresário acha que é fraco, uma situação que o empresário acha que é fraco, mas na verdade é uma força de mercado. Que os outros funcionários deveriam ser assim. Sim. Entendeu? Então, é importante primeiro fazer esse nível de análise para a gente identificar a persona da empresa. Sim. E aí, beleza. Com uma persona em mãos, a gente vai fazer a análise de concorrência. Então, o que os concorrentes diretos dessa empresa estão fazendo hoje no mercado? O que eles trabalham dentro do marketing acerca disso? Promoções, ofertas, de tudo. É visualizar a mesma coisa que eu acabei de analisar no meu cliente, no concorrente dele. E aí eu faço paralelos. Tem coisas boas, tem coisas que não são legais, e assim eu acerto um pouco mais para onde eu vou. E por último, eu pego referências. Quais são as top empresas que dentro daquele nicho, tamanho, especificidade, persona, mais se adequa com o meu cliente. E aí eu pego mais ideias diferentes e aí a coisa se torna uma bola de neve. Porque eu peguei muitas coisas interessantes. Então, não necessariamente o meu concorrente faz coisas muito assertivas. Às vezes eu consigo trazer algo de uma empresa, sei lá do norte, para Teresópolis, porque o cara faz uma coisa específica que funciona muito e ninguém nunca tentou aqui. Não, entendi. Entendeu? E aí eu consigo criar uma modificação de persona muito interessante e aí eu gero as diretrizes de autoridade a partir disso. Outra coisa muito importante, eu preciso ter foco no que eu faço de melhor. Né? Então, vou dar um exemplo de um X-cliente. Tem uma cliente de salão de beleza que ela é especialista em mecha. Só que ela divulgava tudo. Corte, morena iluminada, loiro, não sei o que lá, parará. Né? Tinha de tudo. Então, ela abriu o leque dela. E ela não tinha um resultado satisfatório. Porque ela está fazendo o que todo salão faz. Eu vou botar de tudo. Unha, pé, não sei o que lá. Aí daqui a pouco já tem até spa, tem massagem. Tudo. Beleza, só que aí você vai ver o histórico. O que ela mais vende é mesh. O que ela, de fato, é especialista em mesh. E ela é conhecida assim e ela nem sabe.
Não. Pronto, acabei de descobrir um foco específico aqui que eu posso trabalhar. Não necessariamente eu não vou trabalhar as outras coisas, mas 70%, 60% do meu foco inicial vai ser nisso aqui, para mostrar uma autoridade em mecha. Ela é a especialista em mecha. E aí, beleza, eu consegui achar um público-alvo dedicado, onde eu vou fazer um grande funil aqui, eu vou trazer muito resultado, enquanto isso a gente vai trabalhando aos poucos os outros funis. E foi o que eu falei do processo de consistência de trabalho. No início, a gente dá foco para poder se alimentar, para poder ter recurso. E depois a gente vai abrindo novos funis e lá na frente, com consistência de trabalho, a gente tem muitos funis dedicados, funcionais, né? Melhor dizendo. Né? Então, vamos botar assim, eu acho que são esses os primeiros passos para você começar a se colocar como autoridade de algo no mercado. Foco em alguma coisa, análise de concorrência, referências e buscar o que eu posso fazer de diferente que é diferencial meu. O que eu faço de tão diferente dos outros? Seria basicamente isso. Interessante. Agora, entrando num outro ponto que pode ser até às vezes um pouco polêmico, né? É a questão, mas que é o seguinte, a gente fala muito no marketing digital, fala muito de rede social e tudo, mas como aqui a gente está gravando numa TV, né, que não é só de... Ela tem o canal dela na internet, tem ali no YouTube, Facebook, Instagram, ela também sabe que precisa trabalhar todas essas redes e trabalha todas essas redes. Mas ela também funciona como uma TV, de um modo geral, que, assim, para mim, funciona muito bem, porque não, diferente das redes sociais, por exemplo, que às vezes não é nem do marketing em si, mas as próprias redes sociais começam a direcionar você para um lugar. A TV, de um modo geral, ela não faz isso, ela consegue chegar a todo o público, né? Perfeito. E como a gente consegue trabalhar isso de uma forma, vamos supor, harmônica, que funcione tanto uma TV, tanto um jornal e tudo mais, trabalhando também com marketing, eu digo assim, porque vive também do marketing, tudo, e isso também dentro do marketing digital, dentro das redes sociais. Como fazer essa harmonia funcionar? Perfeito. É uma boa pergunta também. Eu tenho uma visualização muito clara disso. Quando eu trabalho com uma ferramenta como a televisão, que é um público geral, eu preciso de estratégia generalista. Eu preciso de uma estratégia ou um serviço, um produto que seja geral. Então, eu preciso identificar na minha empresa o que eu faço aqui que é para todo mundo. Pum. Aí eu trabalho para a TV. O que é específico, eu trabalho mais. Não quer dizer que eu não vou trabalhar, tá? Sim. Não, exatamente. Mas eu trabalho que tem mais foco, que eu preciso de um público assertivo, mais em rede social. Então, eu acho que esse namoro das duas coisas acontece muito dessa forma. Eu vou te dar um exemplo bem bobinho, tá? Eu trabalhei com um pet shop aqui na cidade, que a gente criou um folder bem baratinho, pequenininho, que eu chamo de 3 em 1. Ele é bem legal. Ele tem uma parte de destaque para poder destacar em cima, que é uma promoção de 10%. É coisa simples. Então, a pessoa que recebe esse folder, ela já destaca. E o que sobra é um cartãozinho, entre aspas, uma área onde tem os dados da empresa, né? Telefone, endereço, parará. E na parte de baixo, que é para dobrar, fica claro isso no folder, tá? É um cartão fidelidade, que você recebe uma premiação depois de 10 marcações. É um folderzinho. Isso tudo no folderzinho ali. Isso. Esse folderzinho, eu acho que eu nunca vi na lata do lixo nem no chão, porque ele foi pensado num público geral. O público geral gosta de promoção. O pet shop, nesse caso, é quem tem pet, que é uma grande parte da população. E a gente foi trabalhando muito isso em entregas em pontos de ônibus. Foi um negócio muito específico. Poxa, Adriano, você trabalhando com folder? Sim, porque ele funciona desde que eu tenho uma estratégia. Né? E ele pode ser, e aí sim é um público geral. Quem não tem um cachorro, um gatinho, sei lá, uma chinchila, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tem sempre um pet ali em casa. Exato. Sempre e que precisa de alguma coisa, né? Ou não conhece alguém que vai chegar e entregar aquilo ali. Também aconteceu bastante. Então, a estratégia de geral, ela é muito legal quando você pensa, o que eu tenho que é geral? E aí sim eu trabalho ela dessa forma. Por isso que a TV, cara, a TV nunca vai morrer muito por conta disso. Contrário. Exatamente, muito pelo contrário. Né? Ela trabalha com coisas muito gerais. Né? Então, uma propaganda de promoções de mercado. Porra, excelente, cara. Eu consigo colocar na TV, ela bate
numa quantidade absurda de pessoas e todo mundo precisa comer, simples assim. Né? Precisa comprar itens básicos de limpeza, sei lá, e as promoções aparecendo, aquelas promoções encartes, poxa, na TV é sensacional. Eu também posso trabalhar aqui no... Claro que sim. Só que aqui eu tô falando com o público geral, né? E aqui eu tenho que fazer dedicados, então tem que pensar em dona de casa, eu tenho que pensar quem é que compra para fazer churrasco com os amigos. Aqui eu tenho que pensar em especificidades para poder atingir adequadamente. E nesse caso aqui eu consigo fazer uma coisa mais geral. Só um adendo, no tráfego pago também, nas redes sociais, eu posso fazer isso também de forma geral. Dá um pouco mais de trabalho do que a TV entrega. Que a TV, sinceramente. Sim, que a TV, você ligou a TV em casa, você está ali, está passando, está vendo, está tudo, e aí você não está... Né? Acho que muitas vezes, claro que isso tudo é pensado, né? Mas nas redes sociais, por exemplo, meio que você também ajuda a direcionar o que você quer ver. Sim. Né? E aí, quando você ajuda um pouco a direcionar o que você quer ver, pode ser que outras coisas que poderiam ser interessantes para você acaba não vendo mais, porque você está direcionando muito para aquilo ali. Perfeito, né? perfeito. E aí, hoje até entrando um pouco na questão política, por exemplo, é o que eu vejo acontecer muito, por exemplo, não no marketing em si, né? O marketing interfere, claro, com certeza. Ele está trabalhando ali o tempo inteiro, né? Mas muito nessa questão. Então, eu começo a ver um posicionamento político, eu só vou ver daquilo ali nas redes sociais. Sim. Né? A televisão não acontece isso, porque a televisão você não vai direcionando para isso. A televisão vai abrindo para você e analisando todos os pontos e tudo mais. Exatamente. Né? E aí eu acho importantíssimo, até que você falou, e que é interessante, você conseguir trabalhar com todos esses instrumentos funcionando perfeitamente. É um folder na rua que, se bem trabalhado, vai atingir o objetivo. Perfeito. É um outdoor que, né, como a gente começou aqui conversando, você falando exatamente no ponto disso. Né, botar um outdoor lá no Soberbo, de casa vendendo e tudo, para quem está vindo, é aquele público ali. Às vezes ele não está pensando em comprar uma casa, mas aí ele olha lá um outdoor, um terreno legal e tudo. Aí começa a gostar da cidade e falar, pô, seria interessante, vamos lá ver? Isso. E aí começa. Exatamente, exatamente. Eu vou te dar um exemplo bem bobinho, tá? Eu trabalhei com um restaurante tradicional aqui da cidade, que ele é muito específico, ele não atinge o público aqui da cidade, tá? Eu precisei trabalhar muito público mais no Rio, Niterói, até São Paulo, inclusive. Que as pessoas se deslocam para vir para cá e depois vão embora. É sempre assim. É algo muito específico. Eu consegui criar um público bem legal que foi basicamente nas paradas que acontecem na Serra, né? Então, por exemplo, pedágio. Fiz um raio no pedágio. Que aí realmente um está dirigindo, mas o outro às vezes está no celular ali e aparece, que legal, vamos almoçar aqui. Legal. Pô, estou indo para Teresópolis. Né? Então, é isso. O tráfego pago, o algoritmo faz você viver quase numa bolha. Porque vai ser entregue tudo do que você consome, de fato, de conteúdo. E é essa beleza da TV. O rádio ainda também tem muito esse trabalho, que é para todos. Vou te dar um exemplo bobo, tá? Público 60 a mais. Legal. Cara, eu preciso fazer um anúncio para 60 a mais. Cara, para onde eu vou? O público 60 a mais está o tempo todo na rede social, ele consome mais ou menos. Mais ou menos, né? Muito não. Aqui é mais correto. Se aparecer na TV uma promoção X para um público 60 a mais, funciona. Às vezes a pessoa ainda tem aquele medo de, mas será que se eu comprar online, vão clonar meu cartão? O público 60 a mais tem mais esses medos do que um público 20, ir lá na loja, 30. Ver, né? Tem que ir na loja testar o tênis, né? Então, já o público 20 e 30 não tem muito isso, é mais solto nesse sentido, já vive isso, respira isso, né? Então, é isso, tem públicos e tem área para todo mundo, no final das contas. E o marketing é saber trabalhar esses públicos todos, né? Perfeitamente. Todos os meios de comunicação, ele saber utilizar da melhor forma e com estratégia, né? Isso. Para conseguir atingir o objetivo final ali, que, né, para um negócio em si, seja comercial ou não, mas para o negócio em si, qual é o meu público, é conseguir chegar naquele público ali. Perfeito. Né? É isso aí. Né? E, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Já, infelizmente. Né? Mas eu gostaria, antes de a gente encerrar, como faço sempre no podcast aqui,
qual conselho que você daria? E aí eu pensaria vamos botar em 2 públicos. Qual conselho, você que já foi professor, né, dessa área e conhece muito bem a área, qual conselho você daria para quem está entrando, estudando marketing digital, querendo ser social media, querendo trabalhar mesmo no marketing ali, né? E qual conselho você daria para o público em geral, né, em relação ao marketing de modo geral? Né? Para ele trabalhar, né? Uhum. Cara, então, primeira coisa eu preciso desconectar que o marketing é custo. Isso aí eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar. O marketing, ele é um investimento. Ele sendo feito de acordo, ele com consistência, ele vai se tornar um grande braço direito para a empresa. Isso aí é fato, porque ele está falando diretamente com o teu cliente final. Poxa, é um nível de poder assim, muito alto, né? Que o marketing ele pode ter. Então, uma das coisas que eu sinto muita falta, né, que as empresas tinham muito, eram os seus vendedores. Sim. Uhum. Você entra hoje em empresas de serviços e não existe um setor de venda. Eu vou num contador. Não tem um vendedor da contabilidade. Então como é que você tem cliente? Você vai deixar o acaso fazer isso por você? Vai que agora tá legal, mas lá na frente não tá. E aí, o que você vai fazer? Cadê a sua estratégia para você manter viva a tua empresa? Então, o marketing ele é essencial nesse sentido, para manter a roda girar nesse sentido. Eu acho que se eu tivesse que dar um conselho tenha um profissional ou uma empresa de marketing dedicada a esse trabalho consistentemente. Pode ser da mais baratinha, o que você achar mais interessante, mas que tenha estratégia e que ele tenha o foco em captar cliente para você. Interessante, então, tem esse conselho e realmente, né, não pensar que é custo. Exatamente. Marketing não é custo, marketing é investimento para o seu negócio. Perfeito. Né? E achar que você pode fazer de forma amadora, não tem como. Nesse mercado não existe, não tem como mais. Sim. Né? Até pelo mundo que a gente tem vivenciado, por exemplo, falando da minha área, né, de direito, hoje você tem milhões de advogados no Brasil, né, e crescendo cada vez mais. O número de advogados tem crescido absurdamente. Sim. Como você se diferencia nesse mercado? Exatamente. Né? E mais, antigamente você ainda tinha algo que facilitava um pouco. Em que sentido? A gente está aqui em Teresópolis, o processo é em Teresópolis, o processo é físico, então, em geral, eu teria que ter um advogado em Teresópolis para cuidar do meu processo. Hoje isso não existe mais, porque hoje o processo é eletrônico. Perfeito. Então, hoje você está lidando com uma concorrência, né, de gente em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil, né, e tendo que lidar com essa concorrência. E ser amador nesse mercado não tem como. Exatamente, concordo plenamente. Né? É pedir para a sua roda não continuar girando. Sim. Então, uma hora parar. Sim. Se você não tiver um processo dedicado, uma fala que eu gosto muito de dizer aos meus clientes foca no que você faz de melhor. Você é advogado? Então, seja advogado. E não do marketing. E, não do marketing. E deixa alguém para fazer do marketing. Isso. Existem especialistas em todas as áreas e é sempre importante pensar dessa forma. Cara, é melhor deixar com um cara que entende. E aí, beleza. Aí você vai recebendo os resultados, você vai perceber que a tua empresa está tendo um comportamento diferente. Tem pessoas falando com você que não falavam antes, está tendo procura, teu nível de visualização está extremamente melhor, a qualidade da tua comunicação está melhor. Pô, legal. Então, está em um trabalho bem feito acontecendo aqui. Né? Então, não ficar só tentando. Né? Uma coisa que um empresário precisa lembrar, e isso é muito importante lembrar, a tua hora é um custo. Sim. Ou seja, se você é advogado e você vai tirar 3 horas para fazer um trabalho que eu faria em meia hora, você está tirando 3 horas da tua receita para trabalhar com uma coisa que não é da tua área. Exatamente. Isso é errado. Se você parar para pensar, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido, é importante eu me dedicar naquele meu trabalho, porque é dali que eu tiro a minha renda. Sim. E aí, beleza, que é onde eu faço melhor, né? Que é onde eu consigo desempenhar melhor o meu trabalho. Então, é importante pensar isso. Sua hora custa dinheiro. E você gastar com uma coisa que nada a ver com o que você faz, você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro, é verdade. Ou então você acaba não fazendo e não fazendo de forma correta. Né? Eu digo por experiência minha mesma, né? De muito tempo, escritório, estou sozinho no escritório, estou tendo que fazer tudo, e aí o que realmente importa, eu poderia estar gastando muito mais tempo, né? Investindo muito mais tempo no que eu gosto,
que é o conteúdo que eu digo, o estudo mesmo ali do direito, é poder fazer o processo e tudo mais, e ter pessoas que possam ali auxiliar nessas questões. Isso. Auxiliar na venda, auxiliar no marketing, no estratégico de um modo geral, auxiliar na imagem, na autoridade, né? Auxiliar no atendimento ao cliente, que muitas vezes eu não preciso perder aquele tempo com alguém fazendo. Perfeito. Né? E aí você começa a entender que no final você consegue fazer o que você gosta, né? E ter um resultado esperado. Exatamente, né? exatamente. É bem por aí. Focar mesmo no que você faz de melhor. Isso aí, todo empresário tem que ter isso na mente. Tem que parar de tentar abraçar o mundo. Não tem como. Não tem como, é impossível. E quando você... Mas assim, muitas vezes a gente pensa, né? Digo isso, que eu mudei muito a minha mentalidade por conta disso. Mas muitas vezes a gente pensa assim, não, é um custo aqui, eu não vou ter como fazer. Mas quando você começa a ver o resultado, você vê que não é custo, realmente é investimento. Sim. E realmente você começa a ter um resultado muito melhor quando você começa a deixar isso tudo acontecer de outra forma. Isso. Né? Entregar, quem sabe fazer, vai fazer com estratégia, vai fazer da forma correta. Isso. Quem faz o atendimento com o cliente para algumas outras situações vai fazer melhor do que você e vai fazer da melhor forma para te trazer um bom resultado. Isso, perfeito. E assim as coisas vão acontecendo, né? E é uma visão que, para o profissional liberal, né, de modo geral, muitas vezes ele tem muita dificuldade por achar que não pode ter a mercantilização, não pode comercializar, nada disso, e aí acaba não usando essas ferramentas que ele precisa usar, e que poderiam fazer com que ele, um excelente profissional, crescesse muito mais no que ele faz. Com certeza, né? Com certeza. E ter um resultado bom. Né? Sim. Ter o foco na autoridade, por exemplo. Um trabalho que você faz muito, muito bem é esse daqui, que te gera autoridade, querendo ou não. Exatamente. Trazer, depois conversar. que comecei a aparecer no programa e tudo, as pessoas na rua começaram a falar, eu vi você na televisão, não sei o quê. É isso. É começar a gerar, né, autoridade dessa forma, é saber usar isso da forma correta. Perfeito. O doutor Ricardo, ele saca disso aqui. Isso que está na cabeça do povo agora. É isso. É bem por aí, cara. O trabalho de marketing é esse. E indicar ao empresário o que ele deve fazer também. Essa é a parte importante. Né? Essa é a parte importante, exatamente. Né? E até nessa questão, e se eu fosse simplesmente, eu vou fazer isso na rede social, sem ninguém, vou botar ali a câmera para me gravar e vou fazer. Jamais ia ter o tamanho que poderia ter, ia trabalhando muito mais, porque eu ia ter que montar, ia ter que ver, ia ter que editar, ia ter que fazer isso. Sim. Não tem nada disso. Aqui, tem essa estrutura maravilhosa aqui. Profissional, que chega em vários lugares, né, e que está ali mostrando e fazendo. E eu jamais chegaria nessas pessoas que hoje chegam e falam assim, eu te vi, estou vendo você, estou vendo seu programa. Né? Totalmente. Exatamente. A dificuldade de fazer isso é absurda. Absurdo, são os atalhos da vida. São os atalhos que você acaba pegando, utilizando os profissionais, empresas dedicadas ao que elas se propõem a fazer. Né? E que sabem fazer, né, para a coisa funcionar. Perfeito. Né? Muito obrigado pelo bate-papo aí. Vamos chamar mais vezes. Maravilha. Estou sempre à disposição. E assim, para você que nos assiste e que tem um negócio, não deixe de lado o marketing, porque é isso que vai fazer com que possa alavancar as suas vendas, com que a coisa possa realmente funcionar, usando todos os instrumentos que você puder, né, da forma adequada para que isso tenha o resultado esperado. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, Adriano. Obrigado. Eu que agradeço, pela oportunidade. Obrigado. E você que gostou, curta, compartilhe, siga a Diário TV, né, siga os canais da Diário e faça o ser de Conect Advogados.